Não deixe o samba morrer. E o Marapuca lá na beira da estrada. Você pra mim foi um sonho. Bom dia, oficialmente falando, tudo jóia? Tudo massa? 100% mil por hora? Então tá bom. Para quem me conhece, eu sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior e esse é o História Mal Cantada. Como você sabe, né? O canal das paródias ruins, mas que podem te ajudar, beleza? Se você gostar da videoaula, se você gosta das paródias, não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha, o seu like, tá ok? A revisão de hoje, galerinha, é sobre Esparta, ainda sobre a Grécia. Você quer saber sobre a formação da Grécia? Tem um vídeo aí, ó, acompanha, clica aqui do lado, que você vai para a aula que fala sobre a formação da Grécia. Agora hoje nós vamos falar sobre Esparta. E a paródia foi construída com a música Malandragem, da Cássia Eller, ok? Bobeira é não viver essa realidade. Acompanha aí um trechinho do clipe original. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola. Esse foi o clipe e agora vamos à paródia. Sofram aí na tela. Quem sabe ele é um espartano e por isso está sempre lutando, militarizado, de aqui a sua forma de governo e a Jerusa seu conselho que vai os orientar. Quem sabe os garotos virem soldados que estão sempre preparados. Quem sabe a vida de Esparta é só lutar. Eu só peço a Deus que seus filhos sejam saudáveis, pois em Esparta não existe outra verdade. Toda mulher também tem que malhar. Toda mulher também tem que malhar. Bobeira é não compreender essa sociedade. Aô, boteco! Essa aí foi a nossa paródia, como eu digo, sofrível, mas com objetivo nobre, né? Falar aí sobre Esparta. Vamos detalhar Esparta. Iniciando nossa explicação sobre Esparta, acompanha aí na tela, você está vendo diversas imagens, né, que fazem referência a Esparta. Esparta ganhou notoriedade, principalmente, né? Aliás, não, ela sempre foi famosa, mas o filme 300, tanto um quanto dois, fizeram com que Esparta se popularizasse. E aí então você está vendo algumas imagens aí sobre essa Esparta, mas vamos começar aí falando sobre essa Esparta. Bora a nossa paródia. Vocês estão acompanhando aí a paródia, né? A paródia, então, meu povo, começa dizendo o seguinte: quem sabe ele é um espartano e por isso está sempre lutando militarizado. Bom, galerinha, essa é a principal característica da cidade de Esparta. Primeiro, antes de falar sobre essas características, vamos localizar Esparta aí nesse mundo grego, né? Vocês estão acompanhando o mapa aqui ao lado? Esse é o mundo grego, né? As colônias que se formaram a partir da segunda diáspora grega. Lembrando, diáspora grega está no vídeo sobre a formação da Grécia. Clique aqui do lado que você vai para lá. Bom, mas então Esparta está aqui. Essa é a localização da cidade de Esparta, nesse mundo grego, galerinha. E essa Esparta, então, ela foi uma cidade fundada pelos dórios. Os dórios que também estão lá no vídeo sobre a formação do mundo grego, certo? Esses dórios, eles eram militarizados. Eles colocaram os caras que viviam na Hélade para correr. Então essa é a principal característica da sociedade espartana. Ela é militarizada. Os caras não são de conversa fiada. Os caras ficam na dele e se preparam para o confronto, certo? Aproveitando aí essa oportunidade para falar sobre a pirâmide social espartana. Como que era essa organização social? No topo nós temos os espartanos.
né? Os caras que são descendentes diretos dos dórios, os caras que mandam na cidade e que participam do exército. Tudo gira em torno do exército. E quem que pode participar do exército? Os homens que são espartanos. Depois dos espartanos nós temos os periecos. São os homens livres, os caras que se dedicam ao comércio, ao artesanato, não possuem direitos civis, né? Não são considerados cidadãos, eles não podem possuir terras na cidade de Esparta, mas também não são escravos. Ficam ali, né, curtindo e tal, mas sem direitos políticos e sem poder possuir terras. E por fim, nós temos os islotas, que são os escravos. Esses carinhas não têm vida fácil e constituem a maior parcela da população espartana. Essa, então, é a pirâmide social de Esparta. Voltando à paródia, então, vamos lá, ó, acompanha aí. A segunda parte diz: diarquia é a sua forma de governo e a gerúsia seu conselho que vai os orientar. Aproveitando esse trecho aí, então, para falar sobre a organização política dessa cidade espartana. Você está vendo aí, ó, as instituições que formam a sociedade espartana. Diarquia, Gerontes, Ápela, Éforos. A gerúsia, né, que ela é composta pelos gerontes. Meu povo, falar um pouquinho sobre cada uma delas. Diarquia. Diarquia é a forma de governo de Esparta. Existem 2 reis. Os caras mandam ao mesmo tempo. Enquanto um está em combate, o outro cuida da administração da cidade. Certo? A gerúsia. A gerúsia é formada pelos gerontes. 28 gerontes mais os 2 reis. Esses gerontes são os caras mais sábios, né, da cidade de Esparta. Esses caras, eles necessariamente têm que ter mais que 60 anos de idade. Então tiveram toda uma carreira militar e agora eles são os caras que vão criar as leis, esses caras vão julgar os crimes, enfim, eles são os sábios da cidade de Esparta. Gerúsia, certo? Gerúsia, gerontes, esses caras, eles julgam os crimes, eles criam as leis, extremamente importante na sociedade espartana. Depois nós temos os éforos. Esses éforos, galerinha, são os vigilantes. São 5 carinhas que eles fiscalizam a ação dos reis e a ação dos gerontes. Interessante, né? Quem escolhe os éforos? Os gerontes. Os gerontes escolhem os éforos. Os gerontes escolhem os caras que vão vigiar as suas ações e que vão vigiar as ações dos reis. São os vigilantes, para ver se tudo está correndo de acordo. Além disso, nós temos a Ápela, que é a instituição formada por todos os cidadãos espartanos. O cara completou 30 anos, ele está livre ali do exército, ele ainda está ligado ao exército, tá? Mas ele não tem que ficar ali no quartel. Ele começa a fazer parte da Ápela. Então ela é formada por todo cidadão espartano maior que 30 anos. E essa Ápela, galerinha, é ela quem escolhe os gerontes e aprova os caras do eforato, né? Os gerontes escolhem os éforos, mas precisa de uma aprovação da Ápela. Percebam aí, então, toda uma combinação aí dessas instituições. Uma depende da outra, uma limita o poder da outra. Então não existe um poder despótico aí na cidade de Esparta, né? Existem instituições que tentam equilibrar esse poder. Não se esqueça então, diarquia é a forma de governo e as outras são as instituições que movem essa cidade espartana, certo? Os gerontes, que são escolhidos pela Ápela, a Ápela, que por sua vez aprova os éforos, que por sua vez são escolhidos pelos gerontes. Essas são as instituições espartanas. Continuando os trabalhos, outro trechinho aí, ó. Quem sabe os garotos verem soldados que estão sempre preparados, quem sabe a vida de Esparta é só lutar.
Esparta, tá, galerinha? Ali tá escrito Espara, mas não é Espara, não. É Esparta. Quem sabe a vida de Esparta é só lutar. Vamos falar então sobre a educação espartana. Galerinha, a educação espartana. Esses caras são educados para serem guerreiros, soldados, membros do exército. Tipo esses carinhas aí, ó, acompanhei. Então, os caras são feras, né? Os caras são bons. Esses espartanos são treinados para isso. E essa educação espartana começa aos 7 anos. Aos 7 anos, os caras são retirados do convívio familiar e vão lá para o quartel. E começam uma iniciação, é claro, né? Os caras não vão ali com 7 anos de idade já se tornarem soldados. Mas começa toda uma formação ali aos 7 anos de idade. Aos 12 anos de idade, eles se dedicam aos esportes, continua a formação, né? Mas agora um pouco mais aprimorada. O carinha já tem 12 anos, então ele resiste mais. E aí ele se dedica aos esportes e, além disso, ele interioriza ou ele solidifica os valores da sociedade espartana. Ou seja, a bravura, a solidariedade, a disciplina, a força. Esse carinha, então, interioriza, ele solidifica esses valores da sociedade espartana, certo? Aos 18 anos, agora o treinamento é pesado. Um rigoroso treinamento militar. Eu falei lá no início do vídeo, né, sobre os 300, o primeiro filme 300, e lá tem o início do filme conta a história do Leônidas, né, a formação desse rei espartano, e lá é bem interessante você perceber essa educação espartana, como essa educação de fato ela era rigorosa, como esses caras eram treinados de fato para serem membros do exército. Lembrando, eu estou citando o filme 300 aqui, não significa que o filme 300 é uma verdade histórica literal, não. Ele pega um fato histórico, né, e transforma em uma narrativa, correto? Mas esse trecho da formação, da educação espartana, ajuda a gente a entender essa formação desse carinha que está sempre preparado para a guerra. Então, aos 18 anos, ele de fato vai ser preparado para ser um soldado resistente, beleza? Aos 20 anos, ele vai para o quartel. Bom, agora ele já é um caboclo firme, forte, caboclo bom. E aí, dos 20 aos 30 anos, ele fica lá no quartel esperando, né, o momento de colocar toda essa técnica em ação. Dos 20 aos 30 anos, então, ele está ali, a sua vida gira em torno do exército. Beleza, o caboclinho fez 30 anos. Agora, ele conquista a cidadania. Ele ainda está ligado ao exército, mas ele não tem que ficar mais preso. Dos 30 aos 60 anos, se ele for convocado, ele tem que prestar serviço. Mas aos 30 anos, ele recebe a cidadania. E ele passa a formar, a fazer parte daquela instituição que eu falei agora há pouco, da Ápila. Aqueles carinhas que escolhem os gerontes, que aprovam o eforato, esses carinhas são formados então pelos caras que saem do exército. Esses cidadãos, então, agora com 30 anos, vão fazer parte da instituição chamada Ápila, correto? Então, finalizando a educação espartana, senhores, a educação espartana, chamada de agogê, tinha como grande objetivo formar pessoas que seriam leais à cidade de Esparta. Pessoas que seriam leais e excelentes militares, excelentes membros do corpo militar, certo? Soldados leais à pole. Essa educação começa aos 7 anos, como nós colocamos aí, né? Passo a passo dessa educação espartana. E o grande objetivo dessa educação era esse: formar cidadãos leais à pole e soldados resistentes para o combate. Retornando à nossa paródia, a próxima parte diz: eu só peço a Deus que seus filhos sejam saudáveis.
pois em Esparta não conheço outra verdade. Senhores, isso aí nos remete a algo que hoje é chamado de eugenia. O que significa eugenia? Esse termo ganhou importância principalmente no início do século XX. Ele foi criado lá no final do século XIX, né? E eugenia significa os bem-nascidos. Simples assim. Esparta, então, galerinha, quando nascia uma criança, o mais velho olhava para essa criança, né? Verificava se de fato ela era perfeita, né? Perfeita, se não tinha nenhuma deformação, se não tinha nenhum problema físico. E caso ela não tivesse nenhum problema físico perceptível, ela viveria. Caso ela tivesse algum problema que fosse perceptível aos olhos daquele cidadão que estava analisando aquela criança, ela morria. Isso mesmo. Como você está lendo aí na tela, né? A palavra final era do Conselho dos Anciãos. Eles é que decidiam se a criança estava apta a continuar viva ou teria de ser morta. E tudo isso se justifica pela principal característica de Esparta, a militarização, o exército. Só podia viver quem tinha condições de fazer parte e de integrar esse exército. É uma espécie de seleção. Os mais fortes sobrevivem porque o exército espartano precisa dessa galerinha, né? Precisa desses caras que estão bem preparados, que são os bem-nascidos, para fazerem parte do exército. A última parte da paródia diz: também toda mulher tem que malhar. Toda mulher em Esparta tem que malhar. Aproveitando agora então para falar sobre essas mulheres espartanas, meu povinho. As mulheres em Esparta, elas eram educadas para serem mães e esposas de soldados. Percebam, tudo gira em torno do exército. Então, desde criancinha, a mulher era educada para ser mãe e esposa de soldado. Ela ia se casar com um soldado e ela seria mãe de um soldado. Então, se prepare para isso. Além disso, essas mulheres, justamente por essa vocação militar da cidade de Esparta, os caras estavam sempre envolvidos com o exército. Então as mulheres espartanas tinham mais direitos do que outras mulheres das cidades gregas. Se você comparar Esparta e Atenas, por exemplo, as mulheres espartanas têm mais direitos que as mulheres atenienses, justamente por causa da vocação militar de Esparta. Os caras estavam sempre envolvidos no exército, então a mulher, ela podia participar das reuniões públicas e elas administravam o patrimônio familiar. Elas que realizavam o comércio, né? Administravam o patrimônio familiar porque o cara estava sempre envolvido lá com o exército. Essas mulheres, galerinha, também praticavam atividade física. Elas cuidavam do corpo. De novo, aí o exército envolvido. Por que é que elas tinham essa preocupação? Para que pudessem ter filhos saudáveis. E esses carinhas iriam compor o exército espartano, certo? Então, as mulheres espartanas, se você compara com outras cidades gregas, elas tinham mais direitos. E se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que tudo gira em torno do exército. Todos esses direitos, né, que as mulheres possuíam giravam em torno do exército. Elas praticavam atividade física com esse intuito, né? Terem um corpo saudável para que pudessem gerar filhos saudáveis. E assim terminamos a nossa paródia, né? Bobeira é não compreender essa sociedade. Bobeira é não compreender essa sociedade espartana, que é muito simples, muito fácil, tranquilo. Mais fácil que fazer miojo, né? Mamão com açúcar e mel. Tenho certeza que você entendeu aí. Chegamos ao fim dessa videoaula. Espero que você tenha gostado. Simples, direto ao ponto, Esparta, sociedade militarizada, certo? Já falei, repito, quer saber sobre a formação do mundo grego? Clique aqui no link, ó. Esse link vai te levar para a historinha que conta a formação, como esse mundo grego se formou, como esses dórios chegaram na região da Hélade. Gostou da videoaula? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Muitíssimo obrigado pela atenção, certo? Eu sou o professor Valdir Júnior e esse é o História Mal Cantada. Muito obrigado, valeu, fui!